Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. Boa noite à audiência externa das faculdades Dom Bosco. Estamos recebendo hoje aqui para dar continuidade à Semana de Engenharia e Gestão, seu segundo dia, a professora doutora Cláudia Baruch, do Cefet, Rio de Janeiro, né? Ela vai proferir uma palestra falando sobre o uso de fibras óticas para as tecnologias 5G e também para o IoT, que muito nos interessa, né, dentro da área de tecnologia, dentro das áreas de engenharia. A professora Cláudia Baruch poderá falar melhor sobre o seu currículo, né? Mas falarei rapidamente. Cláudia foi aluna nossa na Escola Técnica Pandiacalógenes, em Volta Redonda. Depois se formou engenheira pela PUC Rio de Janeiro. Também me parece que o mestrado pela PUC Rio de Janeiro e também o doutorado, né? Sim. E trabalhou por algum tempo também na PUC e hoje é professora do Cefet Rio de Janeiro. Então, Cláudia, se você quiser acrescentar mais alguma coisa a seu respeito, isso aí, vontade, ok? Tá ótimo. Então, você terá aí em torno de uns 50 minutos para apresentar e depois, pelo chat, o pessoal poderá colocar perguntas ou mesmo abrir o microfone e para que dúvidas e debates possam transcorrer. Tá Okay? ótimo. Então, uma boa apresentação para você e uma boa audiência para todos, ok? Vamos lá. Obrigada, Onofre. Essa palestra aí, eu converso aí com o Onofre desde que ele foi professor lá da Escola Técnica, com grande prazer aqui participar mais um ano, né? Já vi que a Bruna estava na sala, o pouco que eu entrei na sala aí, eu vi que a Bruna estava aí. Então, é mais um ano que com prazer participo aí da Semana de Engenharia da faculdade aí, da Faculdade Dom Bosco, e um grande prazer agora com a palestra. Ano passado foi com a apresentação numa mesa redonda, lá com a Bruna, e hoje a apresentação aí da tecnologia. E aí, apresento para vocês hoje 3 tecnologias, né? O IoT, Internet das Coisas, o 5G, a 5ª geração, e as fibras óticas. E como essas relações aí como elas se relacionam entre si, né? Como elas podem se relacionar, né? Porque a 5G ainda está aí num processo de implantação. Então, vamos lá. Com o programa de hoje, boa noite oficial a todos, e vamos lá. Com o programa de hoje, é o quê? Eu apresento aí as três tecnologias, né, como elas funcionam, as vantagens e as aplicações de cada uma, e depois, no final, eu fecho com como a fibra pode ser aplicada aí em todas essas tecnologias em conjunto. Para começar, a gente fala do IoT. O que é o IoT, né? Ou IoT, IoT? IoT é uma sigla em inglês que significa Internet das Coisas, em português. É um termo, né, que vai significar o quê? O que é o IoT em si, né? O que é essa tecnologia? É a ideia de ter objetos conectados na internet, seja eles sensores, normalmente são sensores que medem dados diversos aí, temperatura, pressão, nível de água, muita coisa pode se medir. Permite aí armazenar e fazer, além das medidas, também armazenar dados. Normalmente, o armazenamento e o processamento é feito na nuvem, né, nuvem entre aspas aí, executar funções diversas. Então, a ideia do IoT, o que é? A ideia é de tornar as coisas, entre aspas, né, ou seja, objetos que normalmente não são digitais, não são originalmente digitais, em coisas, em objetos conectados na internet. E como é que isso daí funciona? Como é que eu faço para tornar um objeto simples num objeto smart, ou seja, num objeto com uma inteligência, com processamento aí? Desde que eu consiga associar a esse objeto um endereço IP, ele passa a ser capaz de transferir dados para a rede.
Então, por exemplo, eletrodomésticos, muito tem se falado aí do IoT, é de ter uma geladeira inteligente, tudo do IoT, a gente vai ver que tem a parte inteligente. Por que inteligente? Porque a partir do momento que ele passa a ter um IP associado, que ele passa a ter uma troca de dados, ele passa a ter alguma inteligência. Então, a gente vai ver tudo na parte de casa inteligente, cidade inteligente, carro inteligente. Então, tem toda a parte ligada a essa tecnologia. Então, vamos lá, eletrodomésticos, pode ser geladeira, ar-condicionado, cafeteira, torradeira, um monte de coisa. Carros, a gente tem os carros que passam a ter sensores, carros que são semi-autônomos, carros totalmente autônomos. Relógios, né, que antes só media a hora, né, só nos dava a informação da hora, e hoje os relógios têm aí, a nossa professora Bruna aí é uma utilitária bastante aí do relógio, que dá várias funções, né, qualquer corredor, qualquer esportista, ou qualquer pessoa mesmo que já queira fazer, o relógio hoje em dia já tem funções de medir passos, de medir informações sobre o usuário dele, já é capaz de fazer ligação, é capaz de receber mensagem, ou seja, algo que antes era só para informar a hora, né? Ar-condicionado, e outra coisa que está sendo muito focada nessa parte de IoT, 5G, ou seja, da parte de tecnologia nova agora, um novo campo é a parte de o novo campo é no campo, literalmente, né? Então, assim, a ideia de que se colocar máquinas autônomas, máquinas, por exemplo, tratores para fazer uma colheita, ou máquinas que possam processar a semeadura do campo. E outra coisa que já está se vendo também é a ideia de se implantar um biochip no animal, seja ele implante mesmo, ou seja ele por uma coleira, e você ter aí, por exemplo, uma forma de monitorar os animais no campo. Como é que ele funciona, então? Essa conexão com a nuvem, ela pode ser de acordo com alguns meios de transmissão, pode ser via alguns meios de transmissão. Normalmente é rádio, né, radiofrequência, ou o RFID, que são as etiquetas que dão lá a informação de RF, internet, Wi-Fi, redes internas, a Ethernet, Bluetooth, ou seja, tem várias formas de conexão com a nuvem, para trocar essas informações. E essas informações, elas podem ser trocadas entre pessoas e objetos, ou entre objetos entre si. Quando tem a troca de informação entre pessoas e objetos, não necessariamente tem uma intervenção humana, não. Normalmente, a troca de informações é sem intervenção humana, ou seja, quando tem a troca de informações entre pessoas e objetos, é quando, por exemplo, a pessoa tem o relógio que conta os passos, ou que conta a frequência cardíaca, né, ou algum que tem lá a pressão cardíaca da pessoa. Então, são exemplos onde você tem a troca de informação entre pessoas e objetos, porém, sem a intervenção humana. Essa troca também vai acontecer com uma interação humana, quando que a pessoa vai precisar fazer o quê? A configuração desse sistema, ou a configuração desse objeto para que haja essa coleta de dados, ou essa troca e análise de dados. Ou quando vai, por exemplo, pedir a leitura desses dados. Então, tem uma interação humana nessas partes. O sistema tem diversas complexidades, de acordo com a atuação de cada componente. Então, você tem lá, você pode só receber informações, pode receber e armazená-las, pode efetuar uma ação, né, um comando, né, efetuar um comando, enviar uma resposta, normalmente os sensores, por exemplo, que estão lá só emitindo uma resposta da situação naquele local,
e você pode aí associar uma inteligência artificial, que eles chamam agora de machine learning, que tenha toda a parte de inteligência artificial, para processar e tomar decisões de ações que vão ser feitas por esse dispositivo. Quais as vantagens, então, desse sistema, do IoT? A primeira delas é, principalmente para empresas e indústrias, né, é automação e digitalização. Ou seja, tudo aquilo que antes a gente não tinha controle, a partir do momento que você coloca alguma tag, né, alguma identificação IP nela, você passa a ter um processo que permite você digitalizar aquele objeto e as informações e passa também a ter a automação de alguns processos. Então, para empresas, por exemplo, pode melhorar eficiências nos processos industriais e comerciais. Como, por exemplo, o processo de produção. Você tem todo um maquinário inteligente e autônomo, né? Automação do maquinário. A parte administrativa também, porque você pode automatizar a geração de planilhas de acordo com a produção ou de acordo com algum dado da empresa. Você pode agilizar aí na parte de administração financeira. As vendas, por exemplo, você pode ter sensores que indiquem aí, por exemplo, a quantidade de acesso que a sua loja está tendo de acordo com, sei lá, uma semana de promoção, né? Você pode avaliar aí a quantidade de pessoas que estão entrando na loja, ou comprando, né? Quais são, comprando, vendendo, a venda sua, né? E também ajudando nas compras, ou seja, quando se tem uma interligação dos dados e avalia-se, por exemplo, que a quantidade de compras de um determinado produto tem muita saída, e aí entra a ligação aí de engenharia de produção e cadeia de suprimentos, que anda toda essa informação e joga lá para a sua cadeia de suprimentos e te informa que determinado produto está acabando e que é necessário providenciar a compra desse produto, por exemplo. Ou seja, tem infinitas utilizações aí para melhoria nos processos industriais e comerciais. E nos pessoais? Como é que a gente pode melhorar os processos pessoais? Por exemplo, atividades de tarefas diárias. Uma ideia, né, uma idealização do IoT, de uma casa inteligente, por exemplo, é você ter... hoje, a gente acorda com um relógio, né, com um despertador, mas existem várias formas que serão possíveis, né, de se acordar. Para quem, lógico, para quem acorda com a claridade, uma das possibilidades é você ter uma cortina, uma persiana, que você programa e ela vai, a partir do momento que tiver uma determinada hora, ela vai abrir a persiana para que você, com a claridade, você já vai se acostumando e acordando, por exemplo, e você muda a sua possibilidade. Música, tem diversas formas. E aí, imagina essa rotina, né? A agilidade das tarefas diárias aí. Você abre a cortina, acorda e já sabe o quê? O processo seguinte é você tomar o banho. Então, quando você for para o banheiro, o chuveiro já vai estar ligado e na temperatura que você gosta de entrar lá e tomar seu banho. Enquanto você está tomando seu banho, a máquina de café lá, a cafeteira, já está ligada para que, quando você saia, o seu café já esteja pronto. E podemos viajar ainda mais, né, naquelas casas dos Jetsons, né, que até já está virando muito, muito atual e muito real. Por exemplo, você sai lá do seu banho e já sabe que a sua geladeira já te informa quais alimentos tem da sua geladeira e você já sabe o que você pode comer de café da manhã, né? Então, pode ter toda essa agilidade aí na tarefa diária, né? Tem muita gente já usando a Alexa, né, para controle dessas tarefas. Uma outra parte é a automação de funções de rotina. O que são funções de rotina, por exemplo? Algo que está muito claro, né? E muito, como é que se diz?
muito atual com essa pandemia e a gente aqui dentro de casa, fazendo milhões de coisas dentro de casa, se você puder automatizar, por exemplo, o robô de aspirador de pó. Né? Você ter aquele robô que é automatizado e programa, por exemplo, determinada hora, aquele robô vai limpar toda a sua casa num determinado horário para você. Então, quando você chegar em casa ou quando você sair da reunião, a sua casa já está limpa e aspirada pelo robô. Então, assim, são formas de melhorar processos pessoais e também tem a parte de toda a parte de monitoramento de saúde, né, monitoramento pessoal, né, de saúde, de dados de exercício, que pode ajudar tanto no monitoramento de saúde pessoal, quanto planejamento, outra coisa é planejamento financeiro, planejamento profissional, planejamento residencial, essa mesma geladeira que está te informando aí que tem as coisas para o café da manhã, né? Eu vi até, montando aqui a palestra, a gente viu, vários exemplos, né? E um dos exemplos era um cara, por exemplo, dando a ideia assim, o carro está lá, você está no engarrafamento, o seu GPS do seu carro, te informa que você está no engarrafamento. Com isso, automaticamente você fica um pouco mais estressado, sua pressão sobe, mas como você tem algum problema de pressão, se for como eu, assim, que é hipertenso, seu relógio te avisa que é melhor agora você dar uma tranquilizada, uma respirada, e quando chegar em casa, você comer alguma coisa saudável, não sei, uma fruta. E aí, de repente, a sua geladeira já te avisa que aquela fruta que você precisa comer não tem na sua casa, está em falta. Então, no caminho, aproveitando o engarrafamento, você já desvia o seu caminho, você já faz uma nova rota e passa no mercado e já compra aí a maçã, por exemplo, que estava em falta na sua geladeira. Então, assim, tem milhões de possibilidades, parece um sonho, né? Mas é um sonho que já está real, né? O nosso telefone, né? Quando é que o telefone, antes, ele só ligava, né? Hoje ele já faz milhões de coisas. Então, assim, se a gente for perceber, o IoT, as aplicações dele, já estão no nosso dia a dia. Podem não estar totalmente conectadas ainda, mas a gente já tem muita coisa que a gente usa que tem o uso dessa tecnologia. Então, qual é a ideia da internet das coisas? É a gente ter aí partes inteligentes, né? Ou seja, cidade inteligente, uma fábrica inteligente, uma rodovia inteligente, um hospital inteligente. Ou seja, o que significa isso? Eu ter processos automatizados, que eles vão ser medidos, vão ser controlados, vão ser analisados na nuvem. Né? Então, eu pego informações, por exemplo, da fábrica, alguns processos que vão me otimizar, a logística de algo, o maquinário da fábrica que vai ser automatizado, né? Ou aqui no tráfego, na rodovia, que a gente pode ter sinais, semáforos inteligentes e pode ver aí análise do tráfego, do tráfego para os carros. Um hospital, que a gente pode ter tanta parte burocrática e otimização dos processos lá dentro do hospital, até, por exemplo, um robô cirúrgico, onde ele pode operar à distância, a cidade inteligente com vários sensores que podem ajudar. Então, vamos ver alguns casos desses, com alguns exemplos. Então, um dos exemplos dele, de utilização, são as casas inteligentes. Então, por exemplo, não sei aí em Resende, mas aqui no Rio, um calor no verão é insuportável, né? Todo mundo sabe que é calor de 40 graus aqui. Então, você chegar em casa e saber que o ar-condicionado já está numa determinada temperatura para você chegar e ficar confortável, pode acontecer. Então, por exemplo, você ter o monitoramento da temperatura na sua casa, ou no seu escritório, ou na sua empresa, para fazer aí
a ideia de ligar o ar-condicionado para que tenha a temperatura ideal. Outra coisa na parte são 2 itens aqui, a parte de segurança da casa. Uma coisa é você chegando de noite em casa, e você tem o acionamento das suas luzes à distância, ou seja, uma determinada distância você já programa para as luzes de fora da casa acenderem, para na hora que você chegar em casa, não estar totalmente no escuro. O controle de acesso, por exemplo, às vezes, com identificação facial, de você colocar a fechadura, né, de sua casa, só vai abrir a porta e permitir a entrada de pessoas que estão ali, que permitem o acesso, né, que foram cadastradas no sistema lá. Controlar e programar eletrodomésticos, né, como eu falei, para as tarefas diárias, programar a geladeira, programar a cafeteira, programar uma torradeira para um café da manhã, né, para você já, enquanto toma seu banho, já está agilizando, programando lá o aspirador, né, limpando a casa. E é aquilo que eu falei com vocês das compras da geladeira, né? A geladeira pode informar para você o que tem e o que já está faltando. Então, você já vai e providencia as compras. Essa é a ideia da casa inteligente. Como eu falei com vocês, a parte de agronegócio, né, a parte da agricultura, que é até o que eles estão chamando aqui de agricultura 4.0, é você passar toda essa tecnologia, essa parte inteligente, automatizada, para a área do agronegócio. Então, por exemplo, para uma aplicação, a gente pode ter no campo sensores meteorológicos que vão coletar dados do tempo e vão controlar aí um sistema de irrigação automatizado, que vai determinar a quantidade de água necessária para aquele tipo de plantação, de acordo com as condições específicas do tempo naquele momento. Então, você pode ter aí sensores meteorológicos ajudando num sistema de irrigação. Você ter também um maquinário inteligente, você ter a parte de automação de plantio, colheita, por exemplo. Existe já nos Estados Unidos drones que podem identificar, que têm sensores que identificam, por exemplo, a qualidade do solo, e aí determina para você uma pesquisa e determina para aquele solo qual é o melhor tipo de plantio. Você pode ter, como eu falei, o biochip no rebanho, e você controlar esse rebanho, seja ele seja a localização mesmo, né, do rebanho, seja ele dados que esse chip possa processar e ter a qualidade do rebanho. Então, tem diversas aplicações para o agronegócio. E é o que eles estão chamando aí de agricultura 4.0. Além dessas áreas, tem também um outro setor que também muito utiliza, que é o setor automotivo. Nós já vimos aí alguns carros que tem, hoje em dia, tem uns que já até estacionam sozinho, né? Mas que normalmente tem assistência para estacionar, ou parque assist, que é chamado em inglês. Então, são modelos que o carro, você chega, você para o carro do lado da vaga e fala assim, estaciona para mim. E o volante vai, ou seja, o carro vai de forma totalmente autônoma e entra na vaga, né? De acordo com os sensores de localização dele, que ele vai determinar se a vaga tem um espaço para ele ou não. Tem ações autônomas dentro do carro, por exemplo, que é o controle tanto da velocidade do carro, quanto o controle de frenagem. Você determinar aí que numa via expressa, que você tem aí 100 km por hora de velocidade permitida, e você controla e programa seu carro para que seu carro fique nessa velocidade. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se aproxima de um outro carro, ele vai acionar a frenagem. Outro dia eu vi um exemplo de carros que, hoje em dia, por exemplo, não permitem a passagem de faixa, né? Ele tem um leitor de faixa embaixo, não permite a passagem de faixa se a seta não for acionada. Ou seja,
podendo cuidar aí da segurança do motorista, para caso ele durma ao volante, né? E hoje a gente precisa, e já temos, né, o Waze, o Google Maps, nós já temos aplicativos que hoje, muitas vezes, a gente ainda precisa de um celular conectado dentro do carro para que isso funcione. Mas a ideia é o quê? É ter o carro já com GPS inteligente, processando essas informações, né? Acessando o Waze, o Google Maps, que eles já são capazes do quê? De hoje nos fornecer rotas, possíveis rotas ou melhores rotas, e o tempo da viagem que você vai levar. Ou outra coisa, você fazer dados de manutenção do seu carro. Sensores que vão medir a pressão dos pneus para indicar aí quando é que você precisa encher o pneu, né, calibrar seu pneu, ou a parte de troca de dispositivos eletrônicos e verificar aí, ajudando também na manutenção até do mecânico, né, que hoje em dia o mecânico é mais eletrônico do que mecânico, né? E até ter sistemas totalmente autônomos, ou seja, a gente ter máquinas, carros, que dispensam a ação do motorista, dispensa totalmente o motorista. E comandos manuais, permitindo que o controle do veículo pode ser por meio ou de voz ou à distância, por exemplo. Então, já tem sistemas sendo utilizados para esse fim, para sistemas, por exemplo, de transporte público, metrô, aqueles trens de uma via, né, que fica trafegando pela cidade, ou maquinário, por exemplo, maquinário de campo, no campo, por exemplo, né, é um setor que pode ser comandado à distância, e aí a máquina faz o sistema totalmente autônomo, sem intervenção humana manual lá. E, por fim, aí, de exemplo, as cidades inteligentes, que eu já até comentei, mas, por exemplo, sensores que vão analisar, coletar dados do tráfego e vão aí verificar como é que os semáforos vão fechar ou abrir, liberando ou retendo o trânsito de acordo com esses dados que foram coletados do tráfego. Hoje em dia já existem lixeiras inteligentes, normalmente lixeiras seletivas, que avisam ao coletor, né, ao funcionário funcionário público, funcionário que vai fazer a coleta dessas lixeiras, quando as lixeiras estão cheias, para evitar que haja coleta desnecessária, que ele passe lá, a lixeira não esteja completamente cheia. Então, hoje já existe esse sistema de lixeiras inteligentes que avisam quando avisa que a coleta é necessária. Da mesma forma aí que podem ter sensores de inundação nas vias, né, para alterar a rota, por exemplo, informar alteração de rotas. Sensor de limpeza de bueiro também é algo que já existe. Se eu não me engano, esse exemplo aqui eu peguei de Buenos Aires. Existe lá um sensor no bueiro que indica a quantidade de lixo que tem para que haja uma limpeza desses bueiros e evitando aí, por exemplo, as inundações, né? Outro sistema também inteligente, que hoje a gente já tem aí, são as lâmpadas, né, de iluminação pública, que acendem, né, e de acordo com a necessidade do local. Ou seja, o que a gente tem, né, com IoT, né? Tudo vai ser conectado, não só computadores e celulares, mas a grande maioria dos objetos. Isso daí vai ter uma necessidade muito grande, porque se eu estou trocando, se meu objeto está jogando informação, eu não quero que ninguém leia os dados dos meus objetos pessoais, ou da minha empresa. Então, vai ter uma necessidade muito grande aí de segurança desses dados que estão sendo compartilhados e, consequentemente, um aumento do volume de dados produzidos. Olha, tem uma pesquisa aqui que foi feita com uma previsão da consultoria Gartner. Ela fez uma previsão que agora, em 2020, isso ainda não tinha previsto a pandemia, né? Que com a pandemia tudo aumentou em termos de dados. Mas a previsão era que para 2020
iam ter cerca de 20 bilhões de coisas conectadas à internet. Para a gente ter uma ideia, nessa mesma consultoria, só para a gente ter uma ideia, eles falaram que no final de 2017, essa previsão era de 8 bilhões, ou seja, de 2017 para 2020, a gente sobe de 8 bilhões para 20 bilhões de coisas conectadas na internet. É um ritmo de crescimento que a gente não vê em outras áreas de tecnologia, né? Então, o que vai precisar para que isso daí ocorra? Ou seja, a gente vai precisar de uma rede que tenha uma escalabilidade, uma capacidade muito grande para absorver todo esse processamento de dados, né? Ou seja, a eficiência do IoT vai depender da eficiência da infraestrutura que você vai trabalhar, que vai suportá-lo. É aí que entra as outras duas tecnologias que a gente vai ver, a 5G e a fibra ótica. E a gente vem, então, primeiro para a 5G. Para a gente entender melhor o que é essa tecnologia, 5G é o quê? É a quinta geração. Quinta geração de quê? De comunicações móveis. Então, para a gente entender melhor, vamos ver aí a parte de evolução dessas gerações, da 1 até a 5G. Então, vamos lá. O que é a evolução dessa daí, das gerações de comunicações sem fio, né, da comunicação móvel? A 1G, que é lá na década de 80, o celular, o primeiro celular, que permitiu o quê? A voz analógica, o famoso tijolão, né? A gente tem lá o celular transmitindo somente a voz analógica. Já na década de 90, a segunda geração, o 2G, já começa a ter a voz digital e acrescenta aí a mensagem de texto ou mensagem SMS. Né? Para a gente ter uma ideia, aí ela usa aí em torno de 0,1 megabits por segundo. Já na 3G, a gente já tem um grande avanço, né? A gente já começa a ter aí um grande avanço na 3G, que permite acesso à internet, o que antes não tinha, o nosso telefone de flip não tinha, a gente começa a criar aí os nossos, um pouco mais aí dos, não os smartphones que temos hoje, mas já um telefone que tem acesso à internet. Então, você passa a ter internet móvel, e também a parte de localização de GPS no seu celular, além da ligação e do SMS que a gente vem acumulando, né, das outras gerações, né, porque, a princípio, o celular, né, é o telefone que a gente tem como principal objetivo falar com a pessoa, né, falar com outra pessoa, fazer uma ligação. Então, eu tenho aí, só que aqui a gente já melhora, tem um acesso à internet, só que ainda não é aquela internet. A gente tem aí uma taxa de transmissão de 8 megabits por segundo, mais ou menos. Já em 2010, entra o 4G, que foi a grande ampliação do sistema de celular, que vem aí entrando com a banda larga móvel, né, operando aí de 15 mega até 300 megabits por segundo, permite a parte de streaming, ou seja, toda a parte de música, né, o Spotify, Netflix, já permite isso, e permite também as videochamadas, ou seja, áudio, imagem e voz ao mesmo tempo. Entra, então, a necessidade de você ter aí uma internet melhor. Aqui a gente já está falando numa internet um pouco melhor em termos de taxa de transmissão. E o que é a 5G? A 5G é a evolução disso tudo, né? Ela vai permitir a internet das coisas, ela é algo um pouco a mais do que somente uma geração de celular, mas ela ali, num celular, ela vai permitir um controle de internet das coisas, maior velocidade de transmissão, eles chamam aí de velocidade, mas é a velocidade da taxa de transmissão. Ou seja, se antes a gente tinha aqui na faixa de 100 megabits por segundo, na 4G, aqui na 5G, a previsão é de se atender com uma taxa de transmissão de 10 gigabits por segundo, chegando até 20 gigabits por segundo.
e enviando vídeos, ou seja, compartilhando vídeos 3D ou de alta definição, Ultra HD, tá? Então, essa é a evolução para a gente começar a entender quais as mudanças dessas gerações. Mas a 5G, ela não é, hoje em dia, mais só vista como uma geração só de comunicação celular. Ela é algo muito maior. Ela está sendo considerada uma nova revolução industrial. Ela é a quinta geração de comunicação móvel, de comunicação sem fio, e ela vai ser usada pelos dispositivos móveis para se conectar à internet a partir de qualquer lugar. Ou seja, é o que é chamado aí de hiperconectividade. Ela é a ideia mesmo da implantação, de provisão de infraestrutura para a implantação do IoT. Ela tem uma maior taxa de transmissão, as expectativas que vêm com ela, né, melhoria. Eu digo expectativa porque aqui no Brasil ainda está começando, né? Está toda a parte de leilão de espectro, toda a parte de desenvolvimento, já tem os primeiros testes de campo, etc., já teve a primeira ligação 5G, mas a gente ainda está no processo de início ainda. Então, a expectativa de melhoria é o quê? Taxa de transmissão na faixa de 10 gigabits, né? 3G era megabits, 100 megabits, agora a gente tem 10 gigabits. Menor latência de 1 milissegundos. O que é latência? Latência é o tempo, é o atraso que o pacote leva, o tempo que ele leva, desde que ele entra na rede até ele chegar no nó final, da onde ele tem que ser entregue. Ou seja, o tempo que ele percorre do início ao fim dentro da rede. Então, quando a gente diminui essa latência, o que acontece para a gente? A gente diminui os delays. Diminui o delay de uma videochamada, diminui o delay de jogos, permitindo aí, por exemplo, cirurgias à distância, né? Outras melhorias que estão esperadas são o quê? Alta densidade e maior capacidade de tráfego. O que significa isso? Você ter muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo, no mesmo local. Por exemplo, a ideia é conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, permitir a conectividade ao mesmo tempo de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Para a gente ter uma ideia, na 4G, esse número é de 100 mil por quilômetro quadrado, 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado. O que significa isso? Hoje não, porque a gente não está indo, se bem que agora já foi permitido o futebol, né? Mas em estádios de futebol, estádios com grandes aglomerações, com show, você fazer uma ligação, tem hora que o celular falha, não tem, a rede não dá vazão para isso tudo. Então, o 5G vem com a ideia de que permitir que você possa até transmitir o show ou o futebol ao vivo para alguém, à distância, com seu celular. Uma eficiência aí que economiza 90% menos de energia do que o 4G. Como que vai fazer isso? Com algumas tecnologias, por exemplo, já estão prevendo o uso de torres com estruturas com fontes alternativas de energia, por exemplo. Então, ela consome aí cerca de 90% menos de energia que a 4G. Quais são as tecnologias que vão ser necessárias para a implantação desse sistema? Vou citar aqui 3 principais, tá? Que é a MIMO Massive, ou o que é a MIMO? É múltipla entrada, múltipla saída, sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ele vai permitir aí essas múltiplas conexões simultâneas, né? Permite a conexão de vários dispositivos simultaneamente. Outra tecnologia que vai ser utilizada pela 5G é a beamforming. O que significa beamforming? É você ter uma conexão ponto a ponto entre a antena e o seu dispositivo, evitando aquela que a antena joga o sinal e se o dispositivo estiver ali perto, ele vai captar. Não, vai ter uma conexão ponto a ponto entre a antena e o dispositivo, permitindo que o sinal chegue no dispositivo. Um melhor sinal, né, com uma qualidade melhor e com uma potência maior. Outra característica principal aí da 5G é o que está sendo chamado de ondas milimétricas. O que são ondas milimétricas? Para a gente entender, isso daí vai de acordo com o aproveitamento da 5G no espectro de frequência.
Antes, a 1, 2, 3, 4G, elas têm uma determinada faixa de frequência permitida para a operação, né? A 5G, ela vai usar 3 faixas de frequência, vai poder usar 3 faixas de frequência, ou seja, ela vai usar desde baixa frequência, média e alta. Então, ali na faixa de baixa frequência, quais são as características de uma frequência mais baixa? Você tem ondas maiores, taxa de transmissão mais baixa e longo alcance, ou seja, eu consigo ter o que eles chamam de maior penetração. Com a onda mais baixa, eu penetro, por exemplo, através de prédios, de obstáculos, a gente enfrenta mais as barreiras na baixa frequência. Já a média frequência é um meio termo aí, onde eu tenho uma maior taxa de transmissão, uma maior velocidade de transmissão da anterior, um menor alcance, né? A partir do momento que eu vou aumentando a frequência, eu vou diminuindo o meu alcance e vou necessitando, então, se eu estou diminuindo o meu alcance, eu vou precisar de mais antenas para atingir uma maior quantidade de dispositivos de área, para a cobertura da minha área. E tem a alta frequência, que é o grande diferencial aí, para a gente ter uma ideia, a 4G, se eu não me engano, trabalha em 2,5 GB. A 5G, além dessas duas, ela vai trabalhar na alta frequência, algo que não tinha antes. Então, a gente trabalha aqui de 10 a 100 GHz, na faixa dos gigahertz aqui, e é aqui que entram as ondas milimétricas, ou seja, para a frequência alta, as ondas vão ser milimétricas. A taxa de transmissão, a velocidade de transmissão vai ser muito maior, chegando aí nos 10 gigabits por segundo, né? E, por outro lado, ela tem uma baixa penetração, ou seja, ela vai precisar que o usuário esteja a alguns metros da antena para que haja essa comunicação. Então, a ideia é o quê? Que o dispositivo ele tenha várias frequências disponíveis e vai se conectar naquela que vai te fornecer o melhor resultado para o melhor uso dele. Então, alguns exemplos de aplicações do 5G são realidade aumentada e virtual, ou seja, a gente tem aí videoconferências, né, sem retardo nenhum, você ter lá aquela interação que hoje em dia já tem lá nos jornais, né, que a pessoa tem lá a materialização, né, esqueci o nome, da pessoa lá no jornal, você tem aquela realidade virtual, né, tudo de jogos, etc. Permite o controle de drones, você tem aí carros autônomos, que é o que a gente já conversou, eletrodomésticos, e entra aí toda a parte de IoT, toda a parte de área rural conectada, e, por exemplo, aí uma aplicação de telemedicina que permite, por você estar... O que é o 5G? Como você tem menor latência, você tem o quê? Menor latência e alta velocidade de transmissão, alta taxa de transmissão. Você tem o que eles chamam de transmissão em tempo real. Se você tem transmissão em tempo real, permite, por exemplo, uma cirurgia à distância. O médico está numa cidade e vai comandar o robô para fazer a cirurgia lá do outro lado, né, de uma outra cidade, fazer uma cirurgia. Assim, a 5G ainda não está totalmente implantada. Então, como a gente sabe, a 5G ela vai ainda, no primeiro momento, ter ainda, não vai trazer, assim, grandes mudanças com relação a 4G, né? O que está aí de ideia aí é que, se hoje a gente tem planos, né, de 100 mega, 70, 15, de 15 já não tem quase mais, né, mas de 100 mega, 200 mega, a ideia do 5G é chegar com um plano de 50 a 200 gigabytes, por exemplo. Depois vai vir aí a super banda larga, que é onde o pessoal está questionando se a 5G vai ou não substituir as redes existentes, seja ela de cabo, seja ela fibra ótica. Para a gente entender aí se essa 5G, se essa 5G é ótima, porque minha especialidade é toda em fibra, se a 5G vai ou não inutilizar, né, substituir a rede ótica, vamos falar então um pouco e conhecer um pouco das fibras. O que são as fibras? São filamentos são filamentos de tamanho de um fio de cabelo que vai transmitir informação através da luz, não de sinal elétrico.
Se antes a comunicação móvel, né, de celular e móvel, de rádio, trabalhando aqui, ó, em megahertz, gigahertz, na faixa de frequência, no espectro de frequência, a fibra ótica ela já trabalha na frequência de terahertz, ou seja, na área do infravermelho e da luz visível. A frequência é tão alta que na ótica a gente não trabalha muito com frequência, a gente trabalha com o conceito de comprimento de onda. Então, comprimento de onda nada mais é do que a velocidade da luz dividido pela frequência. A velocidade da luz é o quê? 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa é a ideia do uso de frequência, para a gente ter uma ideia de onde o rádio vai estar atuando e onde a ótica vai estar atuando. Então, mas o que é em si a fibra ótica? Como eu falei, é um filamento de dimensão de um fio de cabelo. Quanto é que tem um fio de cabelo? Em média, né, alguém mediu um fio de cabelo e viu que ele tem em torno de 130 a 140 micrômetros, ou micrômetros. A fibra ótica, ela consiste de quê? Um fio, né, um filamento de vidro ou de plástico, que ela é composta normalmente por um núcleo, uma casca e um revestimento de proteção. O núcleo varia do tipo da fibra. A gente tem fibra aí monomodo, multimodo, mas no caso aí, o núcleo pode variar de 8 a 62,5 micrômetros. A casca já varia, é algo que vai além do núcleo, varia em torno de, em torno de 125 micrômetros, 125 micrômetros, que é o que se compara aí ao fio de cabelo. Depois ele recebe 2 revestimentos, o primário e o secundário, que vão chegar num total aí de 400 micrômetros. O total de uma fibra. Ela pode ser, como eu falei, de vidro ou de sílica, né, que é o material em si, de sílica para fazer a construção da fibra, ou de plástico. A fibra de vidro normalmente é utilizada em transmissão de dados para curta, média e principalmente longas distâncias, quando a gente fala aí de centenas de quilômetros. A plástico, ela é muito utilizada para decoração, aquelas árvores de Natal, que tem aquelas pontinhas brilhantes, ou a parte de decoração mesmo numa casa, iluminação, ou pode também ser utilizada para transmissão de dados, sendo que, nesse caso, a gente trabalha com curta distância, ou seja, a fibra de plástico também permite uma transmissão de dados, lógico que uma qualidade inferior, mas ainda superior à de um cabo metálico, a de um cabo coaxial ou par trançado. Então, você tem a fibra de plástico que atua aí na faixa de transmissão de dados para 1 quilômetro. Como é que é? Então, só para a gente ter uma ideia, esse fio de cabelo aqui, né, esse filamento aqui, isso aqui é um cabo óptico. Olha só, um cabo óptico. Cada um desses daqui, eu tenho um agrupamento de fibra, ou seja, cada fibra dessa é uma corzinha aqui. Então, olha quanta possibilidade aqui, olha quantas fibras eu tenho num único cabo. E esse cabo, vou dizer, é de uma espessura aí de uns 10 centímetros de diâmetro. Então, assim, é algo que a gente vai ver aí nas vantagens do uso da fibra. Então, como é que ela funciona? Qual é a propriedade que faz com que essa luz fique confinada dentro do núcleo, que é o que a gente quer? Então, assim, anos atrás, pesquisadores viram que a luz faz curva, ela não caminha em linha reta, ou seja, se a gente dobrasse o dispositivo onde a luz estava sendo trafegada, ela também fazia curva, né? E foi aí que foi vista a possibilidade, foram vários estudos, há muitos anos. A primeira utilização foi para transmissão na parte de medicina, um pesquisador indiano que viu lá a utilização para transmitir melhores qualidades dos dispositivos médicos, e anos depois, 100 anos depois dele, veio a utilização para a transmissão de dados em telecomunicações. Então, assim, tem a luz, por que tem essa capacidade aqui? Isso aqui se chama reflexão total, é a capacidade da luz, da física óptica, né? Reflexão total. Para que haja essa reflexão total, o índice do núcleo, o índice de refração do núcleo, tem que ser maior do que o índice da casca. Caso contrário, vai ter um escapamento dessa luz aqui para fora do núcleo. O que a gente quer é que a luz fique confinada dentro do núcleo. Para isso, então,
tem que ter essa condição de diferentes índices de refração nessa condição para que haja a reflexão total. Quais são as vantagens aí da fibra ótica? As vantagens dela são baixa perda, baixa atenuação. Ou seja, só para a gente ter uma comparação, a fibra padrão, o que a gente chama de fibra padrão monomodo, que é uma das melhores qualidades para transmissão longa distância, tem aí em torno de perda de 0,2 dB por quilômetro, dB de decibel, né, de atenuação. 0,2 dB de atenuação por quilômetro. Enquanto um cabo coaxial tem 100 dB por quilômetro, na frequência que ele trabalha. Então, assim, o que acontece você ter uma baixa perda? Te proporciona o quê? Você atingir distâncias maiores. Então, aí a gente consegue atingir distâncias de quilômetros, ou centenas, dezenas ou centenas de quilômetros com a fibra. A velocidade, ou a taxa de transmissão, né? Se antes a gente estava falando lá na comunicação móvel de megabits por segundo, ou até no 5G, que é gigabits por segundo, aqui a gente atinge gigabits por segundo e até terabits por segundo com a fibra. Então, é algo, assim, inimaginável. A outra característica é, a fibra é feita de filamento de vidro ou de plástico, que são dois materiais dielétricos, ou seja, ela é imune, ela é imune à interferência eletromagnética, ela é imune à interferência eletromagnética. E com isso o quê? Permite, ela não sofre, ela não tem transmissão elétrica, né? Então, ela permite a instalação dela junto da rede elétrica, que é um dos cabos aí que tem a aplicação, que é o cabo que é chamado de OPGW, onde a rede ótica, o cabo ótico vai dentro do cabo de transmissão de energia de fornecedoras de energia, das empresas fornecedoras de energia. E podendo aí ser utilizado também em redes industriais. É uma grande vantagem. Com isso também, eu não gero interferência dentro da minha comunicação, ou seja, o meu sinal não sofre interferência. Então, a luz, ela segue livre, sem sofrer alguma interferência externa. O que acontece, por exemplo, no cabo metálico, quando a gente coloca ele junto com a instalação elétrica, por exemplo, né? Grande redução da dimensão no peso do cabo. A gente viu lá que uma fibra tem o tamanho de um fio de cabelo, né? Um pouquinho maior aí quando a gente coloca os revestimentos, mas mesmo assim, um cabo de 200 fibras, um cabo de 60 fibras, de 120 fibras, ele vai ter um muito menor peso, vai ocupar menor espaço na instalação, que vai me facilitar o quê? Tanto no transporte, na instalação e na armazenagem desses cabos. Outras vantagens são o quê? Baixíssima latência. A fibra também permite, se for cabos, depende, lógico, da distância que você vai percorrer, tá? Mas cabos de longa distância, por exemplo, cabos submarinos, intercontinentais, a gente tem uma latência de milissegundo. Mas está na faixa, podendo atingir aí uma latência de microsegundos, ou seja, o tempo que o pacote viaja do início ao fim dele, da origem até o destino, é tão rápido que é determinado aí a fibra como comunicação também em tempo real, que é a ideia do 5G. Outra vantagem é o sigilo na transmissão, porque como a transmissão é feita com luz, essa luz não é irradiada, né? A ideia é ela ficar confinada no núcleo, e mesmo que ela quebre a fibra para pegar a luz, você não tem o equipamento, ele vai ser somente uma luz. Essa luz não pode ser captada como informação. Então, ele é muito utilizado onde tem a necessidade de informações sigilosas, com aplicações militares, em bancos, por exemplo. A sílica é uma matéria-prima que tem abundante, então a facilidade e abundância da matéria-prima. Uma outra característica também é a condutividade nula, né? Porque tanto o vidro, como eu falei, tanto o vidro quanto o plástico, eles são dielétricos. E aí protege contra descarga elétrica, protegendo também não só os equipamentos das pontas, como o operador e o usuário que vai estar manuseando essa fibra. Ou seja, se ocorre uma descarga elétrica no fio, na rede, isso daí não chega no seu, nem nas pontas, né, na fibra ótica. Não chega porque ele não conduz essa energia elétrica. Né? E outra coisa que está sendo falada é o quê? Você já programa a instalação de uma rede ótica
visando o crescimento dela para anos, porque a durabilidade de uma rede, né, tanto da fibra quanto dos componentes envolvidos, dos transmissores e receptores, é numa ordem de 25 anos, não é uma rede que acaba rápido. Então, é algo que você pode prever lá para frente, as aplicações. E quais são as grandes aplicações com essas vantagens da fibra ótica? A transmissão de dados, eu já tenho aqui, já estou extrapolando o tempo, mas aqui, aplicações, transmissão de dado em alta velocidade, né, em alta taxa de transmissão, onde a gente precisa, por exemplo, trafegar dados, voz e vídeo, a videochamada, né, vídeos, transmissão de vídeos, streaming, etc. Cabo submarino, onde eu tenho ligação tanto no país, né, uma ligação nacional, quanto ligação continental, entre um continente e outro. Os cabos OPGW, que eu comentei há pouco, onde eu tenho a fibra ótica transmitindo, sendo colocada dentro de um cabo de fornecimento de energia elétrica. O setor automobilístico, industrial, médico, militar, ou seja, todas aquelas aplicações que a gente viu, onde precisava de grande volume de dados e todos esses dados sendo processados em tempo real, que é a mesma característica da fibra, também se usa a aplicação de fibra ótica também para sensores, para temperatura, deformação, sensor acústico, etc. Tá? Então, tem várias aplicações da fibra. Quais são as novidades aí para a gente finalizar a fibra? Novidades que foram agora, fresquinhas, em 2020, no ano passado. Já tem comercialmente conexões de fibra de cabos de 60 terabits por segundo, e podendo trafegar numa única fibra, usando, lógico, outras propriedades, tá? outras tecnologias, como WDM, DWDM, utilizando aí uma fibra trafegando 400 gigabits por segundo. E ano passado, uma pesquisadora brasileira que trabalha lá em Londres, que faz pesquisa lá em Londres, chegou numa transmissão, num recorde de transmissão, de velocidade de transmissão, de 178 terabits por segundo. Para a gente ter uma ideia, o que significa isso, é você baixar 1000 filmes de alta definição em 1 segundo. 1000 filmes em 1 segundo. Se a gente comparar esse resultado da pesquisa com a tecnologia 5G, que usa 10 gigabits por segundo, a mesma ideia de baixar 1000 filmes em alta definição levaria cerca de 6 horas. Uma rede no Brasil aí de 60 mega ou de 100 mega vai levar dias, ou seja, uma rede aqui no exemplo aqui de 60 megabits por segundo vai levar quase 40 dias para baixar esses 1000 filmes. Então, assim, é algo que é inimaginável. E aí a gente tendo todas essas características e novidades, a gente volta àquela questão anterior. Será que a rede 5G vai acabar com a rede de fibra ótica? Então, fica esse questionamento. O vice-presidente, o Pierre Marty, acho que é assim que fala, ele é vice-presidente de vendas da Furukawa. A Furukawa é um dos grandes fornecedores de fibra ótica. Ele não tem dúvida de que a quinta geração, né, a 5G, vai demandar mais fibra. Por quê? Por causa desse hábito de consumo de do internauta, né? E da dificuldade também da parte da topologia de rede. Ele também acredita que todo esse aumento, né, de vídeo, IoT e outras coisas vão exigir também não só a comunicação com a nuvem, mas ainda os data centers vão continuar existindo, os data centers físicos, que é fora da nuvem, o que vai precisar aí de uma conexão de alta velocidade e alta confiabilidade, que é o que a fibra traz também, tá? Então, é o que eu chamei aqui de fibra ótica e 5G, eu já prefiro falar fibra ótica em 5G, né, que são já aplicações. A gente está falando, se vai uma eliminar a outra, a gente está falando de rede totalmente distinta, ou seja, a 5G transmite por rádio, a fibra transmite por luz. Eu acho, na minha opinião, que elas não vão ser concorrentes, mas sim complementares. Existe aí a FTTA, que é a fibra até antena, ou seja, a minha central da transmissão da rede 5G,
ela está um pouco afastada das outras antenas. Então, eu preciso de uma comunicação em alta velocidade e alta confiabilidade dos dados entre as antenas. Então, tem aí a ideia da utilização da fibra nessa transmissão. Ou até mesmo, por exemplo, a gente considerar uma rede sendo backup da outra, né? Se uma falhar, a gente tem a outra. Será que as empresas aí, que tem grande risco de dados, de vazamento de dados, vai confiar somente em uma das redes, né? Somente numa fibra que pode ser frágil e quebrar, ou somente num chip de celular? Não sei, acredito que não. Então, vão ter aí duas tecnologias que vão ser complementares de equivalente em termos de eficiência. O que a gente viu aí no avanço das tecnologias é que uma tecnologia não extingue a outra. Ou seja, o Wi-Fi não acabou com a conexão a cabo, né? A telefonia fixa ainda existe. Então, assim, tem várias... A tecnologia, até ela ser totalmente implementada, isso leva médio e longo prazo. Então, ela acaba não extinguindo totalmente e nem de primeira cara vai extinguir a outra tecnologia. E a gente precisa aí, nessa transmissão 5G, de confiabilidade, capacidade e estabilidade, que é o que a fibra ótica dá também, né? Então, aí, fecho aqui com as aplicações, aí, como essas três tecnologias estão entrelaçadas, ou seja, eu tenho uma demanda muito grande de dados, né? Uma demanda de troca de dados muito grande, onde a fibra, o início aí da 5G é o quê? Chegando, oferecendo 50 gigabytes por mês para o usuário. Né? O vídeo normal que a gente tem, um vídeo de 4 minutos, ele ocupa aí uma banda de 1 megabyte. Numa realidade virtual, ele vai passar a consumir o mesmo vídeo de 4 minutos, vai consumir 1 gigabyte. Então, assim, essas internets que nós temos hoje, de banda de 200 mega, já não vai ser suficiente. E 50 gigabytes por mês para um usuário, somente a 5G e a fibra podem oferecer. Tá? E num primeiro momento, que já tem a rede de fibra sendo instalada, ou mais instalada e mais adiantada do que a instalação do 5G, o que vai oferecer num primeiro momento vai ser a fibra. Né? E a fibra hoje é o que a gente chama de FTTH. A fibra já está chegando aí dentro da casa do usuário, dentro do roteador, né? No roteador que chega na casa do usuário. A interligação das redes da arquitetura 5G, né, da central com as antenas, vai ser por fibra. Então, mais antenas vai precisar de mais tráfego e, consequentemente, mais uso da fibra. As aplicações IoT, onde é que a gente usa a fibra? Essa quantidade de dados trocados ao mesmo tempo e exige resposta rápida, precisa dessa rede de confiabilidade e baixa latência, que a rede de fibra aí atua completamente. As interligações dos data centers, ou seja, os data centers fixos ainda vão continuar existindo, e a gente vai precisar aí dessa troca de dados, tanto do IoT quanto da 5G, que podem colocar dados dentro desses data centers, e a gente fica aí com tráfego através da fibra ótica. E a última novidade que teve nesse ano, agora em junho, que foi um cabo submarino que já está em funcionamento, lançamento, né, que teve do cabo submarino que liga Brasil à Europa. Esse cabo, ele liga uma distância de Brasil à Europa direto. O que a gente tinha antes? A gente tinha ligação com a Europa, mas com cabos passando pelos Estados Unidos. Então, esse cabo submarino que foi lançado e entrou em operação agora no dia 1º de junho desse mês, semana passada, né, ou algumas semanas, semana passada, teve o lançamento desse cabo. Ele entrou agora exatamente como suporte à rede 5G. Então, que cabo é esse? Ele é um cabo que atinge aí uma distância é um cabo que liga Brasil à Europa, na verdade, ele passa Rio, São Paulo, sai do Ceará, de Fortaleza, e chega a uma cidade lá em Portugal. Ele é um cabo de 6.000 quilômetros percorrido de um continente a outro, que permite, ele está afundado, né? Ele foi lançado a 5 quilômetros de profundidade no oceano, e ele atinge um tráfego de 72 terabits por segundo, com uma latência de 60 milissegundos. Você imaginar
que uma comunicação entre Brasil e Europa, a gente vai ter um retardo de 60 milissegundos, é nada, né? É considerar aí um tempo real. Então, essa daí foi a grande última novidade da fibra, que veio exatamente com a ideia de dar suporte para a rede 5G. Então, acredito que a fibra aí vai fazer, não vai ser concorrente e nem eliminada, ela vai ser o suporte para a rede 5G e redes IoT. Pessoal, avancei aí um pouco no horário, agradeço muito aí a todos e abro aí para perguntas e participação de quem quiser, ou pelo chat, ou por áudio. Agradeço a todos aí. Oi, Cláudia, nós aqui te agradecemos, brilhante apresentação, a contextualização, a comparação, a analogia, foi brilhante, né? E aí agora eu sei por que eu consegui que você viesse fazer essa palestra, porque demorou 10 anos, né? Demorou 10 anos porque eu tinha que contar que você viesse visitar a sua família em Volta Redonda, para você dar um pulo em Resende e fazer uma palestra. Como isso não pôde acontecer, não podemos sincronizar isso, né? E aí esperamos aí o avanço da tecnologia para que a gente pudesse realizar esse evento, né? Então, te agradeço muito por isso. Dou um gancho para a rapaziada aí no finalzinho nessa parte final que a Cláudia apresentou, essa questão do uso da fibra ou uso da tecnologia 5G. Amanhã nós vamos ter uma palestra com o engenheiro Ângelo Campos Moreira, né? E ele vai falar justamente de IoT aplicada à indústria siderúrgica, né? Não tem como a gente pegar e usar 5G ou RFID, por exemplo, em alguns ambientes, em função das interferências eletromagnéticas dentro de uma indústria. E hoje, muitas das vezes, já usamos fibra ótica, porque onde tem motores, muitos motores, né, acaba que fica inviável a comunicação de dados para fazer processo de automação, né? Então, amanhã nós vamos falar de usina siderúrgica integrada, né, com o Ângelo, vai falar lá da CST, Tubarão, né? Ele está lá como superintendente de laminação. E vai falar sobre as tecnologias que estão sendo implementadas hoje dentro do processo siderúrgico, né? Eu quero abrir agora para que vocês possam fazer algumas colocações, fazer perguntas aí para a Cláudia. Vamos aproveitar o momento que ela está aqui conosco para falar sobre esse tema de fibra ótica, de tecnologia 5G. Eu volto ano que vem, não vou demorar 10 anos, não. De IoT, para que a gente possa realmente sair daqui assim, bem aliviado e dizer assim, hoje eu aprendi bastante, né? Então, deixo a palavra aberta para vocês, aqueles que quiserem falar aqui pelo chat também. A Cláudia vai estar aqui por um tempinho ainda para responder vocês. Ok? Vamos lá? Agradeço aí já de antemão as mensagens aqui do chat. Acho que a Maria levantou a mão. Eu não consigo ver aqui. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer também, parabenizar, foi muito legal. Eu tenho uma dúvida que é meio que curiosidade mesmo. Existe algum tipo de ponto assim, negativo para aplicação de fibra ótica a longa distância? Como que é isso? Bom, o que acontece, né? Eu acabei falando das coisas boas, né? A gente gosta de falar das coisas boas, principalmente na parte da quarentena. Mas, lógico, toda tecnologia tem sua limitação, né? Eu nem chamo de ponto negativo, eu chamo de limitação, porque uma tecnologia tão boa quanto essas que a gente apresentou hoje tem limitações. A limitação da fibra para longa distância, uma delas, por exemplo, é o quê? A fibra, uma das qualidades da fibra, ela ser um dielétrico, ela não conduzir, por exemplo, energia elétrica com ela. E quando você faz uma transmissão a longa distância, isso passa a ser uma desvantagem, isso passa a ser uma limitação. Porque a partir do momento que você tem uma longa distância, você vai precisar de elementos repetidores no meio do caminho. E esses elementos repetidores e regeneradores ao longo do caminho, você precisa alimentá-los, são equipamentos eletrônicos. Então, a gente precisa de uma rede em paralelo para alimentar esses sistemas. Mas, tirando isso, a parte de transmissão a longa distância, a fibra foi feita para isso, né? Ela tem muito menos perda e alcança muito menos distância.
Entendi. Perfeito. Obrigada Mas aí. tem limitações, sim, como outras qualquer. Perfeito. Obrigada. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Eu acho que foi muita informação, não, Onofre? Sim. E nós estamos concorrendo, Cláudia, com o jogo do Brasil e Paraguai agora. Ah, é? Entendeu? É. Essa eu não sabia. Deve ser uma transmissão, espero que esteja com muita latência, para a gente ter perda do... Boa noite. Parece que está Bruna. no Brasil, tá? Na verdade, parabenizá-la pela apresentação, né? Hoje a gente falar sobre um tema tão relevante como a evolução tecnológica do que a gente mais usa, né? E eu acho que, na verdade, você trouxe tudo tão ricamente que as dúvidas, de fato, não ficaram, né? E a forma como você conduziu, encaixou um assunto no outro, na verdade, começou na sequência e estabeleceu as necessidades e aí foi explanando, acredito até por isso que não tenha tido tantas perguntas, então é mais para parabenizá-la. Mais uma vez é um prazer recebê-la aqui com a gente. Eu também. Amanhã temos o nosso bate-papo lá, então depois te mando o link para você participar com a gente, se tiver oportunidade de entrar lá e dividir um pouquinho também. Com certeza. Mas parabenizo pela apresentação, são, de fato, conteúdos muito relevantes e vem em conjunto com o que a gente até já viu em outras palestras, né, ontem também falando sobre a questão do avanço tecnológico e, de fato, foi uma contribuição muito, muito, muito grande para a gente. Espero que os meus alunos estejam por aí vendo, né, para a gente até poder usar isso aí nas aulas, nas próximas conversas aí, os exemplos serem aplicados. Com certeza. Que você trouxe para a gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna, mais uma vez. É um prazer te ver. Igualmente aí. Igualmente. Então, muitos que estão aqui, alunos que participam aqui conosco dessa sala, te parabenizando, Cláudia, pela brilhante apresentação, ótima exposição, bem esclarecedora. Foi aqui uma palavra do Rodrigo Melo, Moisés Oliveira também, parabéns. A Maria, que acabou de falar aqui, disse tudo, professora Bruna, foi muito bacana, realmente foi muito bem colocado, né? A contextualização e o encaixe dos exemplos, muito pertinentes à nossa vida cotidiana. E muito boa palestra. O Natan está aqui, tá, o Bruno, mandando um recado para você, está aqui, ok? Então, Sabendo. Rafael agora colocou aqui uma pergunta. Boa noite, professora Cláudia. Excelente apresentação. Gostaria de saber seu ponto de vista em relação às novas competências que o engenheiro deve aprender para potencializar o uso dessas novas tecnologias. Depende... Bom, primeiro, a gente está sempre ligado, né? Hoje em dia, eu digo sempre para os meus alunos também, aprender nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Então, assim, se for para a área de computação, por exemplo, linguagem de software, linguagens que estão sendo faladas aí, né? O IoT, ele trabalha tanto na faixa, com software, por exemplo, de componentes do Arduino, quanto, por exemplo, o Raspberry. Você tem aí tecnologias que falam do IoT para comunicação, Wi-Fi, né? Então, assim, são conhecimentos que podem ser adquiridos, e as linguagens, uma das linguagens que está sendo muito usada hoje em dia é a Python. Então, você tem aí a comunicação para esses componentes de IoT, seria mais nessa área de programação, e é uma linguagem mais fácil, né, mais usual, e mais, como se diz, e é de livre acesso, é gratuita. Na parte de conhecimento de fibra ou tecnologia 5G, hoje em dia já deve ter um monte de curso aí, né, de pós ou de cursos de curta duração, e até aproveitar a nossa situação atual e fazer cursos à distância aí, pelo menos para conhecer as tecnologias, seria mais essa parte aí. Acredito que seja mais esses cursos, o Rafael, e que cursos de curta duração e de especialização que possa te direcionar, dependendo da área que você quer, né?
Se for a área de fibra, já precisa ser um curso mais prático para poder instalação e manuseamento, para mais o manuseio da fibra. Se for a parte de IoT, é mais a parte de programação e a parte eletrônica lá de montagem dos circuitos, né? Mas tem, assim, IoT é diversos sensores. E tudo aí de comunicação com a nuvem, né? Ok, Cláudia? Espero ter respondido, Rafael. Isso, o Rafael até apareceu aí agora para nós aí com a imagem. Professor Arley está aqui conosco também. Então, Cláudia, vamos lá. Hoje você não acha que placas como o ESP8266 ou ESP32 tomaram o lugar do Raspberry e Arduinos devido à conectividade? Então, vamos lá, Ariel. Não, Ariel, não, desculpa, Arley. Arley, desculpa, fui ler aquilo errado. Arley, bom, eu não sou especialista nessa área, mas conheço um pouco e sei de projetos que estão colocando essa parte do... Eu vejo assim, não conheço a ESP8266 nem a ESP32, mas a diferença, por exemplo, de Arduino e Raspberry. O Arduino ele é mais simples e, consequentemente, mais simples em termos de comunicação e conectividade, e de processamento, e, consequentemente, é mais fácil de manuseio. O Raspberry ele já simula aí um computador, né, numa plaquinha que você pode ter todo o processamento dentro dele. Essas placas, eu não sei se elas substituem ou se elas agregam valor a esses sistemas. Eu, sinceramente, não sei aí. Eu sei que elas melhoram a conectividade, que elas têm a parte... Eu não sei se são elas que têm a parte de transmissão via LoRa, né, que eles chamam que tem a parte de frequência, de transmissão Wi-Fi. Acredito que elas auxiliem nessa parte. Eu não tenho conhecimento para te dizer aí se elas vão substituir ou vão tomar o lugar, né? Ou se elas vão complementar esses sistemas. Eu sei que existe a diferença entre o Arduino e o Raspberry, que o Arduino ele é mais simples e mais fácil de manipulação, e o Raspberry é algo mais complexo de manipulação e, ao mesmo tempo, tem mais qualidade, né? Mais processamento. Né? Então, não sei aí, Arley, se eu respondi. Utilizar outras linguagens? Eu penso que quando a gente fala de IoT, nós temos já aplicações mais simples, e aí os graus de complexidade vão crescendo, e com certeza vamos ter níveis, né, de processamento de sinais menos complexos e mais complexos, e aí muito provavelmente vai ser a indicação, vamos dizer assim, a aplicação vai dizer o que deve ser mais utilizado. Há mais duas perguntas aqui do Vinícius Rodrigues. Vinícius, o que eu tenho conhecimento é o seguinte, até de um curso de Arduino que eu fiz, a linguagem inicial é o C++. Então, sim, existem outras linguagens. Eu citei a do Python porque ele está chegando agora com uma, como é que fala? Mais facilidade de interação com o usuário, né, para você programar, ele é mais fácil de programar e é um software livre. Mas, sim, a programação, existem outras programações também, outras linguagens de programação também. E, Joyce... Boa pergunta da Joyce. Oi? Boa pergunta, né? Isso. Então, Joyce, eu também não sou especialista em comunicação móvel, né? Mas eu acredito que a 4,5G veio numa mais de propaganda e concorrência do que propriamente a implementação do 5G, né? Então, ela veio aí com a 4,5G, que aqui no Rio, acho que foi a Claro que entrou com a 4,5G, eu não sei se em outras operadoras. Mas ela na verdade, aí acho que é mais marketing e, lógico, adicionando algumas qualidades ou melhor transmissão de dados, mas eu acho que as gerações mesmo são 1, 2, 3, 4 e a 5, né? A 4,5 é mais uma jogada de marketing. Professor Ramon, que também é seu contemporâneo, nosso contemporâneo de escola técnica, né?
Depois veio nos seguindo, seguiu a Bruna aí, hoje é professor aqui na Faculdade Dom Bosco, já terminou o mestrado e hoje um brilhante professor. Professora Cláudia, parabéns, excelente apresentação. Atualmente é do conhecimento da professora algum framework para integração de diferentes sensores em aplicação ao IoT para manutenção / gerenciamento de informações aplicadas à indústria? Oi, professor Ramon, eu não tenho esse conhecimento para te dizer, em termos de aplicação IoT. Eu sei dos diferentes tipos de sensores possíveis de se fazer, mas desse framework não consigo. Posso ver e depois mandar para você, se for o caso, aí passar para o professor Onofre, de conhecimento. Eu sei que tem colegas meus aqui, talvez, na apresentação, que poderiam aí ajudar, se fosse o caso. Então, qualquer coisa, depois eu posso ver com eles e passar para vocês. Obrigada aí. Mais alguém gostaria de... Bom, já são 22h11, né? Opa, o Rafael novamente voltou aí. Vamos ver. Na parte de digitalização, o IoT está auxiliando em uma nova demanda de profissionais na área de ciência de dados ou engenheiro de dados, já que os dados gerados por esse sistema são mais confiáveis e ajudam na rápida tomada de decisão. Gostaria que você pudesse comentar a respeito. Nesses dois campos, sim, a gente tem toda a parte, né? Hoje em dia, eu acho até difícil a gente falar de uma só engenharia, né? A gente não fala de uma engenharia de elétrica, uma engenharia de telecomunicações, uma engenharia de computação. Eu não vejo, por exemplo, telecomunicações sem estar misturado com redes e computação, e vice-versa. Eu não consigo mais ver essas áreas assim bem estanques, né? Eu vejo toda a tecnologia, mistura tudo. Então, num curso de telecomunicações, você tem áreas de computação, da mesma forma que num curso de eletrônica, você também vê áreas de telecomunicações, e vice-versa. A parte de computação, você também tem que ver a parte de transmissão. Então, eu acho que são áreas que se complementam e que tem que estar interligada. Mas, sim, tem uma nova área aí, que é a ciência da computação, né? O ciência de dados, o engenheiro da computação, engenheiro de software, e aí tem uma diferença aí, que é engenheiro de software e engenheiro de hardware. Tem uma dupla que algumas faculdades também dividem essa parte, né? Tem a parte de computação, que é mais para software, de programação, que é a pessoa que vai mais voltar à parte de software e programação, e tem a parte de hardware, que a pessoa vai trabalhar mais no maquinário mesmo, na implantação dos dispositivos. Então, sim, tem essas áreas aí, mas eu não vejo mais como um curso ser estanque do outro. Eu acho que um já tem que ter a participação do outro. Me parece uma engenharia de tecnologia, né? E as coisas se misturam. Realmente, no passado, você tinha um engenheiro de telecomunicações, o engenheiro elétrico, né? O eletricista, e foi por isso que a gente trouxe, ao longo dos anos, a gente vem reformando o curso de engenharia da Faculdade Dom Bosco, né? Onde você permeia por essas áreas, né? Um pouco de telecomunicações, processamento de sinais de sistemas, a parte de automação, a parte de redes, né? Para que você possa atender essa demanda do que o mercado vai exigir desse novo profissional. E agora as turmas que estão entrando, né? Já estão vindo com as novas linguagens, né? Quem está terminando não viu Python, né? Lá no começo, foi o C, a linguagem C++, né? Agora a turma já vê o Python, já se aprimora, já se apodera de outras tecnologias de quem está terminando que não está vendo. Mas também tem os cursos de curta duração, de especialização, que vão dar uma complementação para qualquer um desses engenheiros em alguma dessas especificidades, né? A gente, só complementando, né? Se agora o pessoal está saindo vendo C e não vendo Python, imagina na nossa época, né? Que eu vi Fortran e Pascal com muito custo, né? Então, assim, eu mesmo não vi o C nem C++, né? Então, fui aprender agora para usar no Arduino e principalmente o Python, que a gente está aprendendo agora. E uma coisa que a gente pode até, se não tiver aí, a gente pode até juntar o que a gente oferece lá no Cefet, o que a gente chama de Academia Cisco. A Cisco, que tem treinamentos de curta duração
e que dão certificados, e pelo Cefet, essa parte de academia da Cisco é gratuita. Então, se vocês também, a gente pode, na próxima leva de... vai ter assembly, vai ter assembly. Nós estudamos assembly, né? Nós estudamos assembly. Então, assim, a parte da academia Cisco, de treinamento, por exemplo, de Python, cibersegurança, tudo isso é oferecido pela academia Cisco, que tem várias faculdades, várias unidades de educação, e lá no Cefet a gente tem isso, e é gratuito e é aberto para toda a população. Então, quando tiver a próxima turma, eu posso avisar vocês, para caso tenha interesse ou caso tenha disponibilidade para fazer. Quem quiser um curso muito rápido, que já está aberto há muito tempo, ainda tem uma turma de Python aberta, que fecha agora dia 22 de junho. Mas aí tem que correr muito. Mas são cursos normalmente autodidatas. Então, assim, são cursos de curta duração, é o que você falou, Onofre. São cursos de especialização de curta duração. A professora Bruna faz um comentário. Escolher o área de tecnologia tem que evoluir junto com ela. Tem. Aliás, acho que o mundo é tecnológico, né? O cidadão é tecnológico. Se ele não evoluir, ele não consegue operar nada do seu dia a dia, né? Ele não consegue ligar a TV, ele não consegue ir ao banco, ele não consegue transferir dinheiro. Então, exatamente. A tecnologia está aí, né? No dia a dia. A gente não percebe, mas é a caixa eletrônica, tudo, né? Tudo hoje em dia tem a tecnologia. Professor Ramon, faz mais alguma pergunta? Esses cursos da Academia Cisco estão sendo disponibilizados em formato remoto? Sim. Todo ele é formato virtual, professor. Ele é todo formato virtual, e essa já era a tecnologia mesmo da Academia Cisco. Ela tem todo o formato remoto e autodidata, ou seja, você vai vendo as aulas e fazendo avaliação. Nas nossas turmas, os professores têm também um suporte, eles dão também um suporte para a turma que é formada, mas normalmente são cursos à distância e curta duração e autodidata. Ok, pessoal? Então, vamos terminar por aqui. Nosso tempo era 22h15. Agradeço em nome da direção das Faculdades Dom Bosco, professora Cláudia Baruch, pela sua disponibilidade em estar sempre nos atendendo e proferir essa brilhante palestra sobre um assunto que interessa a toda essa comunidade acadêmica aqui da nossa região. Muito obrigado. Uma boa noite, professora Cláudia. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. E aqueles outros que não são nossos alunos, mas que estão aqui na audiência, também desejo aqui uma boa noite a todos. Agradeço aí mais uma vez. Não sei se o Natan levantou a mão para uma última pergunta. Se não, fica à vontade. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, dessa vez aí com o desafio da palestra. Espero ter atingido aí a explicação para todos. Plenamente. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Amanhã estarei com vocês aí para ver essa palestra, que parece muito interessante. Vai ser um prazer para nós. Prazer, Onofre. Prazer, Bruna, revê-los. Tchau, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada.